dois. Deixa eu ver o que vai rolar. 1, 2 e. Bonjour! Bonjour! Seja bem-vindo a mais um Bonjour Talk Show. Eu sou a Denácia. E eu sou a Beli. E eu sou o Arthur. Arthur, você tá confortável com essa almofada? Porque eu quis colocar ela aqui, só que ela me irrita. Aí eu tiro, faz o que tu quiser. Olha, pode ser que tu te arrependa, porque uma vez eu fiz isso e eu me arrependi. É bonzão, né? É bom ter algo pra segurar. É bom ter algo. É, cara, é boa. Tá feliz? Tô feliz. É um prazer pra gente você estar aqui, a gente tá muito honrado. O Arthur tem uma agenda muito corrida hoje em dia, graças a Deus. A gente não revelou o tema, se apresenta pra galera. Quem é o Arthur? O Arthur, filho de Maria. O Arthur, pai da Malu, esposa da Lorene, que ama o Senhor, que serve pessoas, ama pessoas. E acho que é isso. Arthur, o que é que mais motiva você nessa vida? A gente fala que eu tinha uma motivação antes de encontrar Jesus, né? Antes de encontrar Jesus era alcançar meus objetivos, meus planos, meus sonhos. Mas depois que Jesus me alcançou, que eu tive verdadeiramente um encontro com Ele, né? Um novo nascimento, o que me motiva é o que motiva a Deus. O que motiva o Arthur é caminhar com Deus, é andar com Deus, é ser cada dia mais temente a Deus, ser cada dia mais parecido com Ele, ser melhor a cada dia, é ser grato a Ele por aquilo que Ele fez em mim, né? Hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas estou aqui, né? Sendo aperfeiçoado por Deus, e é isso que me motiva. E, claro, não é o meu principal motivo, mas a família que Ele me deu, hoje a gente está construindo, né? Eu, Lória, Maluzinha, né? Também é uma motivação para que eu possa continuar, avançar, é isso. Você tem uma religião? Se eu tenho religião? Jesus. É? Jesus. Tipo, se eu perguntasse agora qual que é a sua religião? Cristão, mas não é que seja uma religião, né? Cristão o quê? Ortodoxo. É o quê? E pior que eu tava lendo isso hoje, por causa do cara lá da Rússia. Cara, A maioria é ortodoxa. cara, cristão. Protestante. Protestante, sim. Como é que você conheceu Jesus, amigo? Como é que foi isso da sua caminhada com Jesus? Então, eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe, na verdade, sempre me levou, né, pra igreja e sempre fui criado no ambiente da igreja, minha vida inteira criado no ambiente da igreja, desde muito novo, crescendo. E aí com 16 anos, criado na igreja, mas não era de fato convertido, né? Não era de fato, não tinha vivido um novo nascimento, não tinha reconhecido Jesus ainda, não tinha entendimento disso. E isso sendo criado na igreja, você reconhece que não era convertido? Não era. Tacava o terror. Porque as pessoas têm muito essa concepção de tipo, cara, tá na igreja, foi criado na igreja, é convertido. Não. Nesse caso, você tem uma religião, mas não significa que você é convertido. Sim, porque você tá criado ali, você tá até, né, tem uma certa idade e você tá debaixo do teto dos seus pais. Então, sempre obedeci os meus pais em ir pra igreja, né? E ali, com 16 anos, eu resolvi, cara, quero viver um pouco mais a minha vida, né? A gente aprender um pouco mais, né? Conhecer mais as coisas, a beber, Tu bebia muito? Não, muito não, mas sim, comecei com o lance da faculdade, em chopada, em festas, em virar à noite. E aí teve um dia que eu tava voltando pra casa de madrugada com uns amigos e tava todo mundo chapado, todo mundo bêbado. E aí eu voltei pra casa e eu tomei 2 sustos, na verdade. Eu quase que morri. A gente quase morreu. Era eu e mais 5 amigos. Chapado de bebida ou maconha? Chapados de bebida. Ah, tá. Bebida, droga não, só bebida. Que é uma droga também, né? Isso. Nesse trajeto, voltando pra casa, a gente decidiu voltar a pé. Pegar táxi, não pegar nada. Voltamos a pé, andando muito. E aí, eu cortei caminho por alguns lugares. E nesses caminhos, cara, um cara armado veio atrás da gente. Aí a gente, cara, não olha pra trás, vamos pra frente. Passamos, o cara despistou. Sumiu, cara. Milagrosamente, o cara sumiu. E aí, mais na frente, um carro me cercou. Cara, eu falei assim, cara, já era. Vou morrer. Era 4 horas da manhã, tinha ninguém na rua. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ele foi embora. Ele tinha riado o vidro. Eu olhei, tinha muita gente dentro do carro. Aí eu falei, aí tá, beleza. Aí foram embora. Nisso eu fui pra casa correndo. Quando eu cheguei em casa, meus amigos dormiram lá em casa também. Eles foram correndo contigo, teus amigos? Depois, Eles me deixaram sozinho por um momento. E aí quando o carro foi embora, eles vieram. Eu falei, cara, eu fiquei com muita raiva deles. Mas eles foram lá pra casa. Estava todo mundo bêbado, não vou pra quem? E aí eu meio que
Aí eu falei assim, cara, não, eu preciso reconhecer Jesus mesmo, preciso me posicionar. E aí ali, cara, eu lembro de ter feito uma oração a Deus, falar assim, Deus, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver a vida que o Senhor quer pra mim. Foi quando eu conheci a Lorene, aí a Lorene me levou pra igreja dela, a Lorene me influenciou, e ali, cara, tinha um encontro com Deus. Nesse primeiro encontro que teve, eu falei, eu quero ir. E aí eu fui, e aí eu falei assim, cara, fui eu e mais algumas pessoas, né, alguns jovens lá da igreja. E eu falei assim, cara, eu não quero que vocês fingem que nem me conhecem, porque eu quero me entregar aqui. Então todo o apelo, toda a administração do encontro com Deus, eu ia lá na frente. Tudo de ruim, irmão, eu preciso ser liberto. Eu me entreguei de verdade, sem medo de ser julgado por ninguém. Assim, eu tô me entregando. E ali, cara, eu comecei a despertar coisas dentro de mim que eu nunca tive. Um exemplo, na escola eu nunca fui de ler livros. Na escola eu nunca fui, sempre fui o cara que colava, tanto na escola quanto na faculdade. Sempre fui o cara que dava um jeito, que desenrolava, sempre fui assim. E ali, cara, eu comecei a despertar uma vontade de conhecer a Bíblia, por mais de ter sido criado na Bíblia, escola dominical, todo dia. Cara, eu chamo meu padrasto, meu pai-drasto, né? Me criou desde 5 anos de idade, pastor presbiteriano, sempre fui criado dentro da igreja. Só que eu nunca tive interesse em conhecer a Bíblia. E aí, com 18 para 19, eu via meu quarto, solteiro ainda, né? Meu quarto todo cheio de Bíblia, cara, em cima da cama, estudando, querendo estudar de frente, Gênesis e Apocalipse, querendo saber todos os assuntos, tudo. E eu falei assim, cara, não posso ficar sozinho, preciso entrar em alguns cursos. E aí comecei a ver curso missionário, o Íris Global, né? Comecei a acompanhar alguns missionários, ofertar e tal. Conheci um seminário de escatologia, de história de Israel. Comecei a fazer. E aí, cara, foi quando eu conheci com 21 para 22. Conheci o carisma. A gente conheceu o carisma. E aí estamos aqui sendo ainda construído por Deus. Mas, amiga, essa é a minha história. quando aconteceu isso, a sua aparência mudou? Tipo, foi com 20? Foi com quantos anos? 18 anos? 18 para 19. Com 18 anos, quando você aceitou Jesus lá no seu quarto, querendo ou não, por já ter crescido na igreja, já tinha na tua cabeça um monte de pode e não pode? Sim, claro. E aí, como é que você lidou em relação a isso? Porque você não ia poder continuar o mesmo, mas como é que você ia mudar? Você não teve o conflito? Tipo, cara, o que eu vou ter que fazer? O que eu já tenho que mudar de cara? Porque as pessoas vão me pressionar de uma certa forma. Eu tenho uma coisa comigo, que quando você se entrega pra ele, decide se entregar pra ele, não tem meio termo, não tem 80%, não tem 50%, não tem 99%, é 100%. É 100% de decisão. Decisão em mudar o caminho. O que é arrependimento? A metanoia, né? Metanoia, mudança de mente, você dá a volta. Você tava indo pra um lugar, é você voltar daquele lugar e ir pra outro lugar. Então, não é um querer que veio de mim, foi um querer que veio de dentro mesmo. Eu não sabia, não conhecia nada ainda de Espírito Santo, de manifestação do Espírito Santo, de convencimento, o que talvez hoje eu conheço mais, eu não sabia, mas dentro de mim alguma coisa dizia, cara, aquele lugar não é mais pra você, aquelas amizades não são mais pra você, aquele ambiente não é mais pra você, aquelas atitudes não são mais pra você. Que momento o Espírito Santo te encontrou? Tu lembra do exato momento? Cara, eu acredito que ele me encontrou naquele dia que eu cheguei em casa com os meus amigos e ele falou assim, não foi eu que decidi tomar essa decisão, foi ele que falou assim, cara, te encontrei, chega. Em um momento eu abri meu coração e ele veio, tá? Então, e é claro que tive que passar por uma exposição de quê? Exposição da palavra de Deus, né? Foi quando conheci a Lore por um acaso, se conhecia de Caxias, amigos de amigos, e aí ela, pô, vamos pra igreja, tá? Vou, claro, pra mim era um ambiente ok. Glória, levando varão. Namoro evangelista. Senhor. Boa, Lore. E aí, ali, cara, numa igreja pequena, né? Sem nada, Cara, Deus falou comigo de novo. Tipo assim, comigo de novo não. Eu ouvi Deus falando comigo. Nesse encontro, eu acredito que saiu todas as carrancas, sabe? Você tem que sair. Pegou o sabão, deu lavou, sabe?
Então, tipo assim, tudo que tu mudou literalmente, que as pessoas podem chamar de religiosidade, tipo, nossa, que bitolado, foi o próprio Deus te convencendo. Sim, claro. Até porque por tu ter crescido na religião, Sim. se tu tivesse que mudar por alguém, teria Não. feito isso criança. Ninguém muda por alguém. Quando você muda por uma religião, um conjunto de regras, isso tem data de validade. É isso que eu queria ouvir de você. Isso tem data de validade, isso tem um prazo. Você consegue manter. Mas quando é o Espírito Santo que faz em você, é você que faz. Não é você que sustenta, é ele que faz. Sabe? É ele que convence, é inexplicável. Eu lembrei que quando eu ainda ia pra igreja e tal, mãe bebia. Aí uns amigos meus, provavelmente eles vão ver, eles pararam de beber uma época, a gente fazia célula, eles, a gente não bebe mais. E meio começaram a me cutucar porque eu ainda bebia. Eu falava, tá, parabéns pra vocês, mas eu ainda bebo. Só que quando eu olhei pra aquilo, eu falei, cara, eu sei que não vai durar, porque é uma decisão baseada na opinião dos outros, não tipo em uma verdade que você conheceu. Aí passou um tempo, eu parei de beber de fato, graças a Deus, anos atrás, e eles voltaram. Só que hoje em dia foram libertos. Só que quando eles voltaram, eu fui a pessoa que Deus usou para ajudar eles em relação a isso. Então não adianta, eu falo muito isso. Esses dias, um dia desse, uma mulher me olhou e falou assim, você ainda é missionária? Tipo, aí eu falei, ué, desde o ventre da minha mãe. Quando eu tava bêbada lá naquele lugar, eu já era uma. Mas eu acredito em sementes que são lançadas, ó, por exemplo. Minha mãe, ela nunca deixou de orar por mim, minha mãe nunca deixou de acreditar, nunca deixou de falar pra mim, tipo, Arthur, meu filho, cara, isso aqui que você tá fazendo e tal. Então, antes, lá atrás, eu tinha que mentir, falar pra minha mãe que ia pra um lugar e ir pra outro, entendeu? E até o dia que realmente fui despertado. Arthur, como é que foi o lance dos amigos, tal, de você deixar, assim? Eu não deixei, eu só não dava pra eu frequentar mais o lugar, porque senão, ou eu escolhia ser influenciado por Deus, pelos amigos que Deus ia me apresentar, ou eu ia ser influenciado por aquele outro meio. Não ia ter como, eu sou fraco. Deus estava construindo coisas novas em mim. Tu ainda é fraco hoje? Cara, a gente nunca é forte o suficiente. A gente sempre tem que reconhecer nossas fraquezas. Até quando Deus diz para Paulo, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então se você se acha talvez autossuficiente, cara, muito cuidado. Vou julgar quem se acha muito forte, autossuficiente. Mas eu reconheço minhas fraquezas e sei que ponto eu posso ir. Em relação às minhas amizades, não deixaram de ser meus amigos, são meus amigos até hoje. A gente se fala até hoje. Apesar de cada um tomou rumos diferentes, outros encontraram Jesus, outros estão no caminho, mas outros não. E mesmo assim, não tem problema. Lá atrás, Deus me apresentou outras pessoas. Eu falei assim, Deus, eu quero amigos que tenham teu coração também. E aí entra aquele conflito, caramba, mas eu vou abandonar meus amigos e tal, não sei o quê. E eles, cara, você tem que fazer uma escolha na sua vida. E aí, cara, Deus me apresentou pessoas maravilhosas, pessoas que queriam o mesmo que eu queria, ser transformadas a cada dia, pessoas que iam me afiar, cara, que estudavam mais do que eu, que queriam mais Deus do que eu. Isso não te confrontava? Não, isso fazia eu querer mais Deus do que qualquer outra parece que coisa. tem uma galera que quando vê que tu estuda mais, que tu tá tipo com mais sede, aí fala, tá no primeiro amor. Não, tá maluco, você tem que estar sempre no primeiro amor. Seu padrasto, né? Uhum. E a sua mãe, por serem cristãos, né? Seu padrasto era pastor, né? Sim. Eles tentaram em algum momento te forçar pela força do braço pra você voltar, pra você seguir uma linha reta em Jesus? Cara, Você se sentiu em algum momento pressionado, triste pela pressão exterior, não só deles, mas de outras pessoas que conviviam com você? eu sabia da minha realidade. Eu sempre escutei o filho do pastor, tem que dar exemplo. Filho do pastor e tal. E aí teve uma vez que uma pessoa me viu com uma garrafa de cerveja na mão, num ponto muito conhecido em Caxias, né? Que se chama Bar do Zeca. E aí toda sexta-feira é muito movimentado e a pessoa me viu. E aí isso chegou no ouvido dos meus pais e tal, da igreja. E ali eu me senti muito dividido. Falei assim, cara, eu não posso fazer isso com eles. Cara, tô envergonhado. Por mais que eu queira viver a minha vida, e eu falava pra essas pessoas que eu sabia, eu falava, não, cuida da tua vida. Olha pra tua vida, olha pra Jesus. Não olha pra mim não. Olha pra Jesus, vai cuidar. Eu falava, vai cuidar da sua vida. Toma conta da sua vida. Né? E aí, só que eu, por um outro lado, me sentia triste porque eu sabia que isso não era coisa que agradava o coração deles. Tipo, eu sei quanto que eles se dedicaram em me criar, em me educar, mas de uma certa forma eu estava na flor da idade, querendo viver a minha vida, querendo descobrir, querendo
né, viver. Minha mãe nunca me pressionou, mas ela sempre falou, eu sempre entendi que aos domingos eu tinha que estar na igreja. Tem uma pergunta muito boa que eu quero falar. Ai! Mas a gente já falou um pouco sobre isso, Não, mas não é. Eu ia perguntar pra você até que ponto, né? O quanto você acha que doutrinas atrapalham no relacionamento íntimo de cada pessoa com o Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Quando eu aceitei Jesus, logo ia ter o batismo na igreja. E todo mundo, você tem que se batizar, você tem que se batizar. E começou aquela coisa, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu ouvia aquelas coisas e falava, gente, nem vocês estão sabendo, mas eu já sei que vocês estão tudo errado de falar essas coisas pra mim. Mas eu falava, eu não vou me batizar, não sei nem o que é isso, não sei nem pra que serve, não sei nem se eu sou, se eu acredito. E aí, pra mim, foi muito importante eu não ter ouvido todas essas pessoas, o que elas diziam, de uma certa forma, o que eu tinha que fazer. A Espírito Santo já estava dentro de mim me conduzindo. Pra mim foi importante eu ter sido batizada no momento que eu entendi, sabe? No momento importante pra mim, que foi o mais importante, sabe? Sim, as doutrinas, na verdade, a gente tem que levar em consideração que realmente cada igreja tem uma doutrina. Uma forma diferente de entender, umas só pode tomar a Santa Ceia depois do batismo, outras colocam a mulher não pode cortar o cabelo, ou então saião, então roupas, ou então enfim, algumas outras coisas, tipo assim, brinco. Mulher não pode passar maquiagem, mulher não pode fazer tatuagem, mas pode fazer sobrancelha, então uma parada tipo meio... Existe isso, mas existe as doutrinas elementares da Palavra de Deus, que em Hebreus 6 fala sobre isso, as doutrinas. Todo cristão precisa conhecer, e fala um pouco sobre, uma das doutrinas fala sobre o batismo. São 6, né? São 6. Fala, tu lembra? Fala. Consegue De falar cabeça, eu ia pegar ali agora para poder falar. Batismo. Batismo, arrependimento de obra. obras mortas, ressurreição. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Comentários que todo cristão precisa conhecer. É a base. Ali vai explicar toda a Bíblia, tudo aquilo que a gente crê. O que é o batismo? A gente precisa desmistificar o batismo. O batismo só é algo que você vai colocar o exterior do que aconteceu dentro. Se você crê em Jesus como Salvador da sua vida, você está pronto para o batismo. O batismo não é uma segundo nível, uma segunda etapa da salvação. O batismo, ele é um ato público do que aconteceu dentro. Você morreu, exterior. Isso aí, você morreu no mundo e está ressurreição com Cristo. Ressuscitando com Cristo. Você falou perfeitamente. Pra mim não tinha acontecido dentro ainda. Então, por isso que eu acho que incomodava. Tipo, não é pra mim você isso ainda não agora. Tá, ela se converteu no carisma. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Você quer deixar algum recado pra juventude? A juventude. Pra velharada, pra Acho que everybody. foi isso aí, cara. Tamo junto. Olha pra Jesus. Obrigada, gente. Tu nem pediu pra dar like, coisa. Pede a tua Se inscreva no meu canal. Se inscreva, dá like aí agora, bota um gostei aí. Tá bom? E é isso. É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bonjour. Beijo.